Eu não vou dizer que o sermão começou às 9 da manhã com o nosso café, porque nada deve substituir a exposição da palavra em um culto. Mas eu acho que a gente pode dizer que o que nós tivemos de manhã é uma boa ilustração do que nós vamos falar aqui hoje, que é sobre comunhão. E eu espero que ao longo do que nós vamos falar aqui você entenda o porquê desse café, o porquê dessa reunião e a aplicação daquilo que nós vamos falar. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita do Deus Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Quantas verdades importantes nós já aprendemos nos últimos meses a respeito do Deus Pai e sua obra, do Deus Filho e sua obra. Por que não aprender delas no aconchego do nosso lar e ficar com essas verdades sozinho em casa e compartilhar isso? Porque o credo continua. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Igreja Universal, e hoje nós vamos trabalhar apenas o trecho na comunhão dos santos. Estamos na terceira e última parte do credo apostólico, né? Então, como a gente está dividido, falamos de Deus Pai e a sua obra, de Deus Filho, e agora, por mais que a gente vai falar sobre comunhão, a gente não pode perder de vista que nós estamos tratando da pessoa do Espírito Santo e a sua obra. Então é dentro desse contexto que a gente vai trabalhar a ideia da comunhão. Eu pretendo nesse sermão, de forma prática, trazer em 3 pontos. O primeiro, apresentar então a nossa dependência e o protagonismo do Espírito Santo na igreja, o poder que ele exerce e a importância dele na nossa comunhão. Aprender com a igreja primitiva algumas características de uma igreja saudável e, por fim, trazer exemplos práticos para aplicação na nossa igreja local, a fim da gente preservar a comunhão dada pelo Espírito. O texto básico para a gente trabalhar a comunhão é Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 42 ao 47. A Bíblia diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, uma pergunta para a gente começar a pensar em comunhão, e no meio dessa mensagem vocês vão ver que o significado está ali ligado a compartilhar, a coparticipar, a se unir. Mas eu queria fazer uma pergunta para os irmãos: o que torna o nosso ajuntamento diferente ou especial do que qualquer outro ajuntamento que a gente possa ter na sociedade que tenha algo em comum? Por exemplo, um clube.
um partido político, uma escola, uma torcida organizada. Esses grupos, eles têm algo em comum. Eles se reúnem em torno de um objetivo, um propósito. Você tem um time, você tem um clube que se envolve, você tem uma torcida, o partido político em cima de uma ideologia, uma escola em cima dos ensinamentos, enfim. O que torna o nosso ajuntamento aqui algo especial? O que torna a igreja diferente é exatamente a atuação do Espírito Santo. Nós precisamos, estamos na parte do credo que trata do Espírito Santo, destacar o papel do Espírito Santo na formação da igreja e na comunhão. Somente o Espírito Santo é capaz de produzir comunhão verdadeira. A gente pode usar os nossos recursos, os nossos talentos, ser criativo, mas quem produz a comunhão verdadeira da igreja é o Espírito Santo, e Ele trabalha através de nós, mas nós dependemos, para que nosso ajuntamento seja de fato um ajuntamento de comunhão, o protagonista da história é o Espírito Santo. Um pouquinho antes do texto que nós lemos, a passagem conhecida do Pentecostes, quando os discípulos são orientados a ficar em Jerusalém porque o Espírito Santo seria derramado, ali efetivamente é criada a igreja do Senhor. E a presença do Espírito conferiu para eles poder. Mas para que era esse poder? Para dar coragem, para proclamar o nome de Jesus num ambiente hostil, num mundo hostil. Eles precisavam desse poder para serem testemunhas de Cristo. Após Cristo ter ascendido ao céu, o Espírito Santo desce e agora os reveste de poder, e a igreja ali é criada nesse contexto de comunhão que nós lemos em Atos 2. O Espírito cria a igreja, que por sua vez proclama o Evangelho no mundo pelo poder desse mesmo Espírito. O que caracteriza uma igreja verdadeira é obra do Espírito Santo. Ao estudar o credo, nós aprendemos que só há vida cristã, só há igreja quando o Espírito Santo opera. Todos os crentes estão unidos pela fé comum em Jesus Cristo, tendo sido selados por esse mesmo Espírito que atua em nós e através de nós. Dessa forma, todos os fiéis são convocados a se encher do Espírito Santo. Olha o que Paulo declara em Romanos 15, 18 até o 20. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele chancela o que cremos com sinais, poder e prodígios. Talvez, irmãos, a gente muitas vezes se assuste ou se confunda com o que se trata as manifestações do Espírito Santo. Mas não é porque muitas vezes pessoas podem fazer interpretações diferentes daquilo que a Bíblia diz sobre o que é o poder do Espírito Santo, e nós já tivemos um sermão falando creio no Espírito Santo e na sua obra, que nós não devemos buscar esses sinais, esse poder e esses prodígios, porque um sinal de uma igreja verdadeira é uma igreja onde o Espírito Santo está operando no nosso meio. E nós já aprendemos quais são os sinais: transformação de vida, arrependimento do pecado, unidade, comunhão. É esse poder que o Espírito Santo vai fazer em nós, para que a gente caminhe ser uma igreja com comunhão. Então nós não podemos abandonar e desprezar que cada um de nós somos chamados a cada dia a nos encher do Espírito Santo, para que Ele nos transforme e que as nossas atitudes
o fruto desse trabalho do Espírito em nós seja refletido na igreja e no corpo de Cristo. Em resumo, o Espírito Santo na igreja é o que tem poder para unir pessoas tão diferentes em um único lugar com um só propósito. É Ele quem aplica a obra de Cristo aos que creem, tornando-os agora posicionalmente santos. É a obra do Espírito também. Ele que introduz a comunhão cristã, como nós dissemos, conduz a igreja por toda a face do mundo e conduz aos fiéis a buscar a santificação dia após dia. Então, mesmo num culto, falando sobre comunhão, na introdução nós precisamos destacar que quem dá essa comunhão é o Espírito Santo de Deus. Só que Ele não dá uma comunhão qualquer, não é um ajuntamento qualquer, como eu disse, não é um clube. O credo fala comunhão dos santos, não é uma comunhão qualquer, é a comunhão dos santos. Muitas vezes a palavra santo ou santa, da mesma forma que foi usada no domingo passado, o credo fala Santa Igreja, e agora a comunhão dos santos, às vezes essa palavra causa aversão, porque parece algo meio farisaico, se autodeclarar santo ou declarar a igreja santa, parece algo meio de fariseu, uma devoção um pouco hipócrita, Ou então, quando a gente começa a olhar para a nossa vida, a gente vê os nossos pecados, a depravação moral, a nossa inclinação ao pecado. Como vincular o termo santo? Parece algo que é averso mesmo aos nossos ouvidos. Vamos entender isso. O que é essa comunhão dos santos? É interessante, o C.S. Lewis descreve em uma das suas obras. Um novo convertido vai à igreja esperando encontrá-la repleta de santos, mas em vez disso descobre que ela é cheia de pessoas comuns como ele. Então, por que santos? Nós, como cristãos, nós somos santificados por nada que tem em nós mesmos, mas por causa daquele que nos chamou. O fato de sermos santificados não tem a ver com os nossos méritos pessoais, mas diz respeito ao fato de termos recebido o chamado de um Deus santo. Somos santos por causa do nosso chamado, não por causa da nossa natureza. Declarar que cremos na comunhão dos santos não significa que acreditamos num clube sagrado, mas sim num Deus santo que nos chamou individualmente para nos inserir nessa comunidade. Quando nós olhamos para a obra vitoriosa de Cristo, aí sim conseguimos enxergar a Igreja Santa através da sua obra redentora e santificadora. Na Escritura a gente aprende que quando a gente crê em Deus por meio de Jesus Cristo, nós já somos declarados santos e justos. O termo é a justificação pela fé, Romanos 8, 29 ao 30. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Então, de um lado, aqueles que atenderam ao chamado do Espírito já têm uma posição de santidade, atribuída por Cristo. A justiça de Cristo é imputada a nós. Agora, de outro lado, nós somos convidados a buscar a santificação dia após dia através da ação do Espírito Santo. Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Não há problema em chamar comunhão dos santos, porque Cristo já pagou o preço por nós. O preço dos nossos pecados já foi pago. A justiça de Cristo foi imputada a nós. Essa é a justificação pela fé. E o Espírito Santo, do qual nós falamos aqui, ele vai nos transformando nesse processo de santificação, dia após dia. Uma frase interessante de Lutero sobre isso: os pecadores justificados são como pessoas doentes que foram postas aos cuidados de um médico competente. São justas não de fato, mas por esperança.
Os sinais de recuperação e santificação dentro de nós indicam nossa futura perfeição e justiça. Assim como um paciente, sob os cuidados de um bom médico, pode ter a certeza de que está sendo curado ao perceber sinais de recuperação. É assim o nosso tratamento diante de Deus no processo de santificação. Em resumo, definindo igreja e comunhão dos santos, uma comunidade de pecadores regenerados, que pelo dom da fé, concedido pelo Espírito Santo, foram justificados, respondendo positivamente ao chamado divino, e agora vivem em santificação, proclamando, quer com sua vida, quer com suas palavras, o Evangelho da graça de Deus, até que Cristo venha. Isso é uma definição de igreja da qual nós precisamos buscar. Irmãos, falamos aqui da importância do Espírito Santo e porquê da comunhão dos santos. Eu queria voltar para o texto base, para a gente de fato agora entrar em alguns aspectos da igreja primitiva, que surge ali em Atos, para a gente entender algumas lições aqui. O primeiro versículo que nós lemos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O primeiro destaque desse versículo: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, uma boa doutrina precede uma boa prática. Ou podemos dizer que uma ortodoxia saudável vai nos levar a uma ortopraxia saudável, ou seja, uma doutrina saudável nos leva a uma prática saudável. A igreja, de novo, por mais que a gente possa trabalhar, ser criativo, buscar alternativas para fazer a igreja local ser relevante, mas ela precisa ser lembrada de apegar-se firmemente à autoridade das Escrituras, pois cada vez ou a cada geração nós somos tentados a trocar o Evangelho da cruz por outro tipo de mensagem, por outro tipo de Evangelho, que não é a doutrina dos apóstolos, que deve ser preservada até os dias de hoje. Nós devemos declarar que as Escrituras são uma dádiva divina, maravilhosa, imutável, suficiente e única fonte de verdade e vida. Se você reparar em igrejas saudáveis e tentar entender elas, você vai ver que um dos princípios caros para essa igreja é que elas são arraigadas e firmes na Escritura e na doutrina. A boa doutrina faz com que nossa igreja seja saudável. E eu acho que nós, como igreja local, temos muitos defeitos, temos muitas coisas para melhorar. Mas tem algo que a gente tem tentado com esmero seguir, é ser firme na doutrina. Toda a palavra que tem sido pregada aqui, baseada nas Escrituras, é o que nós temos tentado aqui. Então, quanto a isso, irmãos, eu penso, eu creio que é motivo de conforto para nós e segurança, essa busca da igreja em sempre estar baseada na doutrina dos apóstolos, firme nesse propósito de ser fiel às Escrituras, porque nem sempre tem sido assim, infelizmente, em outros lugares, e começam a pregar um outro evangelho que não é o evangelho da cruz, e a comunhão se perde, a comunhão acaba se perdendo. Então, que a gente continue orando por essa igreja, para que ela fique firme nessa doutrina. Nós temos o pastor que eu acho que eu já conheço ele há uns 20 anos. Entreguei minha idade agora. Estava esses dias lembrando que a gente, adolescente, indo fazer prova do Itaú, você lembra disso? Já faz uns 20 anos. Ele é irritantemente chato com a doutrina. Desculpa, pastor, usar o termo irritante, mas eu não achei outro melhor para descrever agora. E que
bom que seja assim, precisa ser assim mesmo para ser firme na doutrina. Acho que irritantemente chato é um bom elogio. Me leva a pensar, como é que ele deixa eu pregar nessa igreja, né? Mas, enfim. Ore pelo pastor da sua igreja, porque as pressões, as tensões para negociar a verdade são grandes, em detrimento muitas vezes de supostos resultados na igreja, supostos programas de sucesso que vai reverter em outras coisas, mas que a nossa pedra, a nossa base seja a doutrina, e a boa doutrina vai sim, não é uma doutrina morta, mas é uma doutrina que vai nos direcionar, e nós vamos falar de vida prática aqui, mas a boa doutrina vai nos direcionar para uma boa prática cristã. Eu preciso fazer um contraponto, falando de doutrina, e o pastor já falou um pouco disso no domingo passado, mas vale reforçar. Nós não negociamos a verdade em troca de uma pretensa comunhão. Isso foi falado aqui. Não vamos negociar aquilo que nós acreditamos em troca de uma pretensa comunhão ou com a desculpa da gente se relacionar. Por outro lado, a gente tem que parar de brigar com questões periféricas. A gente não pode dividir a igreja por conta de questões secundárias. Cristo é um, o corpo de Cristo é um. Cristo não está dividido. Naquilo que é essencial, naquilo que é verdade, naquilo que é evangelho, a gente precisa ser firme. Naquilo que é periférico, a gente precisa ser mais tolerante. Nós não vamos concordar em tudo. Nós precisamos concordar em questões essenciais. Ah, André, tenho dúvida. Como que eu sei o que é essencial? Como eu vou saber se eu não estou negociando a verdade? Como é que eu vou saber que eu não estou negociando a verdade para ser amigo de A ou B? Eu vou dar uma dica para você não esquecer. Lá em Mauá, tem uma igreja estudando um documento histórico chamado Credo Apostólico. Ele fala da pessoa e obra do Deus Pai, pessoa e obra do Deus Filho, pessoa e obra do Espírito Santo. Irmãos, está aqui, está em dúvida se está negociando a verdade? O resumo da fé cristã, nós estamos estudando há meses aqui. Nós cremos na ressurreição de Cristo, cremos que Deus é soberano, que foi Ele que criou todas as coisas, cremos que é o Espírito Santo que conserva a igreja, cremos na natureza humana e divina de Cristo, cremos que Ele ressuscitou, que Ele ascendeu ao céu, nós cremos que Ele vai voltar. Enfim, nisso a gente precisa ser firme, essa é a doutrina que nós precisamos caminhar. Em questões periféricas, não vamos sair brigando por causa disso. Quem que colocou a gente como porteiro do céu? Às vezes a gente está se comportando como... Não, isso sim. Não é nosso chamado ser o porteiro do céu. Vamos ser firmes naquilo que é a verdade, naquilo que é a doutrina que Jesus nos ensinou, que o Espírito tem revelado através da sua palavra. Mas vamos ser tolerantes, para a gente conseguir conviver em comunhão. Em coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. De novo, em coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade. O que nós estamos fazendo aqui, o estudo do credo, é uma resposta da igreja a essa ameaça da doutrina dos apóstolos, a ameaça a uma teologia considerada bíblica e saudável. Então a primeira característica dessa igreja, ela perseverava nessa doutrina dos apóstolos. Mas o texto continua. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Comunhão, a palavra usada
A palavra grega usada no Novo Testamento para expressar essa ideia se chama koinonia, significa basicamente compartilhar. Ela tem o sentido de coparticipação, como eu disse, união, companhia, companheirismo, e no contexto da igreja significa compartilhar alegrias, tristezas, o propósito. E essa unidade que o Joe falou aqui na abertura, né? O que nos une, o que nós temos em comum? A fé em Jesus Cristo, a fé no nosso Salvador é que nos une, que une os crentes em um só povo. A unidade só é possível em Cristo. Romanos 12:5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O corpo de Cristo é onde o Espírito Santo habita. Efésios 4:3-6, base para a música que nós cantamos aqui, ó. Fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, presta atenção, e nós cantamos isso, essa frase. O primeiro versículo, né? Nós já aprendemos aqui que quem é poderoso, quem tem o poder de produzir a unidade na igreja é o Espírito Santo. Então não tem como Paulo orientar aos Efésios assim, ó, produzam a comunhão, gerem a comunhão. Isso é obra do Espírito. Mas olha como a orientação começa: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós não conseguimos produzir, é obra de Deus, é obra do Espírito, mas é requerido a nós a preservação. Preservem essa unidade que Deus está dando, preserve a unidade que o Espírito Santo está gerando. Nós não devemos permitir que essa unidade que o Espírito nos dá seja abalada em nossos relacionamentos. A unidade é obra do Espírito, mas cabe a nós vivermos a sua plenitude no vínculo da paz e no amor de Cristo. Às vezes é difícil, irmãos. Não é fácil ter comunhão sempre. Nós somos pecadores, nós estamos em processo de santificação. Somos todos diferentes aqui, mas é só a obra do Espírito Santo para unir pessoas tão diferentes que talvez em outro contexto nem se olhariam na rua para estar aqui debaixo de um mesmo propósito. Não vamos permitir que haja divisão no nosso meio. Cristo não está dividido, Ele tem somente um corpo, por isso mesmo só há uma igreja. Quando um corpo é dividido, esse corpo sangra. Tenta dividir um dedinho da sua mão aí para ver o que vai acontecer. O versículo 44 do texto básico que nós lemos: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos, portanto, nos esforçar para preservar essa comunhão. Estudando sobre esse tema, eu vi um ditado bem provocativo da Idade Média, que dizia assim: a igreja é como a arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, não seria possível suportar o cheiro dentro dela. Com todos os problemas, é aqui que Deus escolheu para derramar o seu Espírito, para revelar as verdades do Evangelho. E a igreja está nos protegendo da tempestade lá fora, dentro dessa analogia. Aqui há uma rede de proteção. Você está achando que a arca está ruim? Tem uma tempestade lá fora. Mais um aspecto para destacar desse texto, que nós percebemos: eles estavam juntos, versículo 44, todos os que criam estavam juntos. Cristo não nos chamou para uma carreira solo.
Não tem essa de, eu na minha casa, eu e o Espírito Santo, a gente se entende lá em casa. Não é esse o plano para a igreja, não é esse o plano para nós. A comunhão do Espírito não é individualista, não é eu e o Espírito. Vou citar 3 versículos aqui, onde vocês vão ver a atuação do Espírito Santo, e presta atenção nisso. 1 Coríntios 3,16: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Nos 3 versículos, irmãos, os pronomes utilizados estão no plural. E eu estou craque em pronome porque eu estudei com o Lucas, ele teve prova essa última semana. Falei, já está estudando pronome pessoal, demonstrativo, indicativo. Então até serviu aqui para o sermão. Se você destacar o pronome de cada um desses versículos, está sempre no plural. O Espírito Santo age em nós. É interessante isso, porque às vezes quando a gente vai falar sobre alguns pecados, a gente usa esse texto aqui, né? Por que você não pode ser viciado em bebida alcoólica? Por que você não pode se drogar? Não, você é templo do Espírito Santo. Ok, mas sempre, nesse contexto, está sempre falando no contexto plural, não pensando individualmente. Nosso caráter, às vezes, a gente sempre quer trazer para o individualismo, mas o Espírito Santo está trabalhando em todos nós, através da igreja. E nesses 3 versículos, nos 2 de Coríntios e em Efésios, os pronomes, na hora que o Espírito Santo atua, está sempre no plural. É na igreja, é o ambiente adequado e escolhido para o Espírito Santo atuar em nós, é em comunidade. Não há cristãos solitários no Novo Testamento. Martinho Lutero, em um dos seus destaques, ele mostra: fora da igreja e da comunhão dos santos não há salvação, porque ali fora da igreja não há salvador, pois este é pregado e ensinado apenas na igreja. O cristão precisa da igreja, porque a igreja é o local onde o Espírito Santo opera. A igreja não é esse templo aqui ou edifício como nós aprendemos, mas é o ajuntamento do povo de Deus que constitui a igreja. O Espírito Santo apenas não reúne cristãos, mas ele os reúne para mutuamente se exortarem, se confortarem, buscarem juntos a santificação. Assim, não existe cristianismo sem comunhão dos santos. Não existe cristianismo sem comunhão dos santos. Vendo essas verdades e olhando a igreja primitiva, a gente precisa aplicar isso pensando em sermos menos individualistas, pensar mais nas consequências das nossas ações. Quando a gente olha nesse contexto que o Espírito Santo ele age na igreja através de nós como um corpo, a gente começa a entender por que da importância da disciplina eclesiástica, como nós aprendemos aqui. Por que o enfrentamento contra o pecado? Porque ele afeta todo um corpo. Nós paramos de pensar de forma individualista e nós entendemos que as nossas atitudes, elas impactam em um corpo no qual nós estamos unidos. Mais um aspecto da comunhão que eu queria destacar: há diversidade na comunhão. Na comunhão há diversidade. Unidade não é uniformidade de vida. Não precisa todo mundo ser japonesinho para ter comunhão. Sem querer, não quero nenhum tipo de xenofobia aqui. Lá no trabalho, quando a gente quer que faça tudo igual, a gente fala, tem que ser tudo japonesinho. É nesse sentido que eu estou falando, tá? É só uma brincadeira. O que eu estou querendo dizer é que o Espírito Santo ele nos transforma. E não tem esse negócio, eu nasci assim, eu vou viver desse jeito, eu vou morrer assim. Não. Deus, através do Espírito, quer trabalhar a nossa personalidade, sim. Mas o fato de ele trabalhar a nossa personalidade e nos mudar, não quer dizer que ele vai pôr todo mundo numa forma igual. Vai todo mundo ser igual o pastor. Vai todo mundo ser igual o Joe. Não.
No Joe a gente nem conseguiria, né? Sempre que eu usei esse exemplo, né? Esse exemplo ruim. O que eu estou querendo dizer é que o fato desse agir do Espírito Santo em nós, dessa transformação, não é para colocar todo mundo numa forma e ser todo mundo igual. A beleza da igreja, o que torna a igreja, como eu disse na introdução, um lugar tão diferente, tão bonito e diferente de qualquer outro ajuntamento, é que na diversidade de pessoas dentro dessa comunidade cristã, por causa da obra do Espírito Santo, nós temos pessoas das mais diversas culturas, com contextos diferentes, famílias diferentes, enfrentando lutas diferentes, passando por provações, lutando contra pecados diferentes, distintos, e estão juntos para adorar o único Deus, santo, verdadeiro. É o que nos une. Em outro lugar não tem isso, o mundo não consegue produzir isso. Vai num partido político, tenta lá entrar com as suas ideias que não são dentro dessa ideologia. Vai na torcida organizada de verde para você ver. Na comunhão dos santos há diversidade. Há diversidade, nós somos livres em Cristo para fazer sua vontade, dentro das características próprias que Ele nos criou e que Ele nos concedeu, para cumprir a sua vontade. E olha os efeitos que essa comunhão trazia para aquela igreja. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Já pensou no impacto disso? Tem gente que olha isso e fala: olha lá, igreja primitiva era comunista. Olha o socialismo aqui aparecendo na Bíblia. Ó, vendiam as propriedades e distribuíam entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha o socialismo aqui na Bíblia. A gente não pode confundir esse versículo com ideologia ou com filosofia secular. Por quê? Não tinha nenhum governo compelindo eles a fazer dessa forma. Não tinha uma ideologia por trás doutrinando para que eles fizessem dessa forma. Essa generosidade, ela era produzida pelo Espírito. E aí, quando há essa produção, esse agir do Espírito no nosso meio, atitudes como essa acontecem. O fruto dessa comunhão começam a gerar coisas como essa, em que pessoas que viam a necessidade dos outros vendiam os seus bens e compartilhavam. Não era ideologia, era ação do Espírito no coração de cada um deles. Cada membro da igreja primitiva doava conforme sua capacidade e cada membro recebia conforme a sua necessidade. É esse um dos efeitos que uma comunhão verdadeira pode produzir no nosso meio. Irmãos, indo para a parte que eu queria falar das questões práticas da nossa igreja local, tendo aí como pano de fundo que a gente estudou em Atos e todos esses exemplos que nós falamos, eu trouxe duas aplicações para a igreja local aqui para a gente conversar, já caminhando para o final, tá? A primeira, se envolva e se comprometa com a igreja local. Hoje nós tivemos um café da manhã de comunhão. Foi bom, né? Se você não veio, você já perdeu a primeira chance de ter comunhão aí conosco, mas teremos outras coisas. Mas, olha só, rapidamente, daqui para o final do ano, quantas oportunidades nós temos de estar juntos? E nós precisamos valorizar estar juntos. Porque a gente tem necessidade de relacionamento, mas se a gente não está tendo necessidade e desejo e fome de estar juntos, é porque provavelmente a gente está se alimentando de outros tipos de relacionamento e o daqui não está fazendo diferença, não está fazendo falta. Mas nós precisamos estar valorizando, preservando, como nós cantamos, essa comunhão. Então hoje, café da manhã com toda a igreja, dia 22, quarta-feira, começa o NN1, uma nova turma de integração.
onde novos irmãos vão aprender todo o discipulado que nós passamos aqui. É um tempo de comunhão desses irmãos, mas quem já fez pode procurar saber quem está fazendo, ajudar, quiser vir para participar também, está super convidado. A gente começa na quarta-feira, é uma oportunidade de estarmos juntos. Dia 25/11, comunhão de encerramento do ano dos integrantes do louvor. Então, quem faz parte da equipe de louvor vai ter um tempo aí de qualidade para agradecer a Deus pelo ano, que trabalharam muito, né? E agora vão confraternizar. Dia 2/12, último encontro de casados do ano. Dia 17/12, última ceia do ano e culto de Natal. 20/12, comunhão de encerramento do ano. Enfim, coloquei aqui 6 ou 7 datas do calendário em que você pode se envolver, em que você pode se comprometer. Até futebol nós estamos tentando, a gente está tentando marcar, né, Márcio? Está difícil a quadra, mas a gente vai marcar um até o final do ano. Se você não sabe jogar bola, não tem problema. Você sabe rir? Porque tem os que jogam e os que ficam rindo, né? Então, se você sabe rir, pode ir, porque é o que a gente mais faz ao invés de jogar. Exatamente. E você pode fazer os outros rirem. Não é uma reunião superficial ao redor de sanduíches e bolos, mas baseia-se no amor comum dos cristãos, no amor nosso um pelos outros e pelo Senhor. Eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Aqui o partir do pão pode representar a ceia, mas também uma refeição maior de comunhão. E que coisa boa é a mesa. Irmãos, eu não sei, cada um tem uma cultura familiar e eu não quero invadir ou falar qual que é o ideal de uma cultura familiar, mas vou dar o exemplo da minha própria casa. Um termômetro de um clima bom, que as coisas andam bem, é na mesa, são nas refeições. Quando a refeição, normalmente a comida acaba e ficam todos na mesa, conversando, parece que a comida foi só meio que um pretexto para estar junto, mas ali você fica mais de 1 hora conversando, ali você fala de tudo, das perspectivas, dos problemas, aí as crianças já se empolgam, já derrubam o suco, é aquela farofa toda. Para mim isso é um termômetro de um clima bom, de uma boa, que o negócio está indo bem. Agora esse negócio de pegar o prato, comer na frente da TV, ou aquela refeição rapidinha ali no balcão da cozinha, é um negócio que não está muito boa a coisa não. Criança pegando o prato e saindo para comer, não. Na mesa é algo que a gente valoriza. E trazendo esse exemplo da nossa casa para a igreja, na comunhão, às vezes aqui no culto a gente tem toda uma liturgia, palavra, música. Em momentos de mesa a gente pode conversar com mais detalhe com os irmãos, ver a necessidade, rir juntos, chorar juntos, compartilhar, ter de fato momentos de comunhão. Eles perseveravam na oração. Você consegue identificar no que você pode orar pelo seu irmão. Será que nós estamos orando um pelos outros? A igreja primitiva, uma das características era perseverar na oração também. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então vamos nos envolver mais. Vamos nos comprometer, vamos participar dos compromissos. Isso vai gerar em nós, de novo, não é um simples, às vezes o sanduíche, o bolo é o pretexto, mas nós estamos unidos no amor de Cristo, para estarmos juntos. Segundo, sirva na igreja local. Se comprometa com a igreja local e sirva na igreja local. Esses dias eu estava tendo uma aula com um professor, achei bem interessante o que ele falou. Ele falou, você não precisa classificar as pessoas da igreja em muitos grupos. Na igreja só existem 3 tipos de pessoa. Ele falou, bem interessante. Aquele que precisa de conversão, aquele que se converteu e precisa passar pelo discipulado para entender o que é a vida cristã, e o obreiro, no sentido daquele que está trabalhando em alguma parte da igreja. Não tem outro tipo de pessoa na igreja, são esses 3. É o obreiro, o que está passando pelo discipulado e o que precisa se converter.
Aí eu pergunto, em qual grupo nós nos encaixamos? Ele não deixa muita opção. Se eu não sou obreiro, ok, eu preciso entender que eu preciso ser obreiro, então eu vou passar pelo discipulado. Se eu passei pelo discipulado e não estou servindo, poxa, será que eu me converti? Ele não deixa muita brecha, gente. É o obreiro, é aquele que precisa aprender, que ele precisa servir. É um contrassenso cristão sem serviço. E eu não estou falando de serviço só do ponto de vista de palavra, louvor, mas daquele que dedica a vida. Ele morreu por nós e agora a vida que nós vivemos por Ele que morreu. Essa é a dedicação que a gente tem que ter. Será que eu sirvo dessa maneira? Será que eu sou obreiro dessa maneira? Ok, eu posso ter que passar pelo discipulado de novo. Agora, se eu passo pelo discipulado e entendo que a vida é cristã e não sirvo, aonde eu me encaixo? Então fica essa pergunta para nós. Achei bem interessante essa classificação. E de novo, dentro do serviço cristão, o Espírito não nos coloca em formas. Não precisa todo mundo servir da mesma forma, no mesmo ministério, da mesma maneira. Ele vai usar e vai nos transformar, e a gente pode ser útil. A gente pode ser útil ao reino em diversas atividades. Há diversidade na comunhão, há diversidade no serviço. Queria caminhar para o final. A igreja, como comunidade dos filhos de Deus, é chamada a viver de forma distinta, refletindo a glória do seu Senhor em meio a uma geração pervertida e alienada de Deus. Nós somos comunhão dos santos, e o pastor deu o significado de igreja no sermão passado, chamados para fora. Nós de fato somos chamados para ser uma comunhão, para viver diferente do mundo, para ter atitudes diferentes. É muito comum cristãos se verem isolados no trabalho, serem ridicularizados por causa de sua fé. Eles têm consciência que a fé às vezes coloca um rótulo de uma pessoa anormal. E a própria Bíblia fala sobre isso, né? O mundo vai considerar o Evangelho uma loucura para aqueles que não creem. Eles estão com os olhos tapados. Portanto, nós precisamos valorizar a comunhão e estar perto de pessoas que pensem como nós. Vem ser louco com a gente aqui na igreja. Tem um monte de louco pensando igual você aqui. Para o mundo nós somos é a loucura do Evangelho. Mas não se isole. Não lide sozinho com essas pressões da sociedade. Quantas vezes nós vemos jovens se perdendo na faculdade, no ensino médio, o próprio jovem ali no trabalho, porque as pressões, o modo de vida, a cosmovisão é diferente, óbvio, vai ter confronto, mas aqui há uma segurança de pessoas que estão buscando a santificação, de viver as verdades do Evangelho. Busque apoio, não lide sozinho com essas pressões. A igreja precisa ser aberta a todos, precisa ser constituída de ricos, pobres, homens, mulheres, crianças e adolescentes, jovens e adultos, letrados e iletrados de todas as etnias. Não tem esse negócio de manual de igreja que você tem que buscar que uma igreja seja homogênea e eu vou atacar aquele público-alvo da minha igreja. Não, a igreja é igreja para todos, para todas as etnias. A igreja aqui é uma antecipação daquela celebração dita em Apocalipse, quando nós prestaremos culto no novo céu e nova terra. E a Bíblia diz assim: grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos, louvarão em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Toda língua, todas as nações, não tem limitação, não tem etnia. E por fim, o último versículo que nós lemos, o 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo,
Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quem acrescentava? O Senhor. Era o Senhor quem acrescentava. Nós vamos trabalhar, nós vamos nos dedicar, nós vamos ser criativos, nós vamos tentar, mas era o Senhor que acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Para mim, esse é o maior milagre dessa passagem aqui, a transformação do coração. A mudança de um coração de pedra a um coração inclinado ao mal e que o Espírito Santo trabalha para a conversão. E esse milagre da igreja primitiva, ele pode continuar na nossa igreja local, sendo movida pelo Espírito e se reunindo em torno da palavra, vivendo no temor do Senhor, proclamando o Evangelho a todos que desejam ouvir.